vai vir com uma pauta bastante interessante, que eu acho que vale a pena a gente ouvir, que é aquela. Explica um pouco aí para nós, Júlio. É verdade isso? Que o povo quer a intervenção militar já? Podemos concordar com essa faixa? Felizmente não, Jean. Felizmente essa foto é meramente ilustrativa, que cabe até com o comentário que você fez na nossa abertura. Mas, para nossa alegria, o brasileiro não é a favor do golpismo. A maioria dos brasileiros não é a favor de nenhum tipo de golpismo e preza a democracia, né? Mas vamos lá. Esse comportamento golpista do presidente Bolsonaro ele vem se intensificando agora com a proximidade das eleições, né? Com ataque às urnas eletrônicas, ao TSE e a ministros do STF, né? A situação se agrava porque ele continua demonstrando aí um apreço explícito, né? Ao período que as Forças Armadas estavam à frente aí das decisões do país. Mas, como eu disse, até que enfim a gente tem uma pauta aqui positiva, né? Que as nossas pautas quase sempre são mais críticas, né? Mas felizmente esse gosto aí pelo regime militar, pelo autoritarismo, pela afronta às instituições é algo que está bem restrito a uma fatia de apoiadores do presidente. Conforme os números de um recorte da última pesquisa mensal do Instituto Quest, que é patrocinada aí pela Genial Investimento, né? Investimentos, 6 entre 10 eleitores brasileiros afirmam que a vida é melhor na democracia, num período democrático, do que foi durante o regime militar. Tá, se a gente comparar, se a gente falar em números assim, dá a impressão que é a metade, 6 para 10. Mas face ao que a gente está vivendo hoje, né, essas manifestações todas aí de ódio da rede social, a gente imaginava que fosse muito mais, né? Continuando aqui na pesquisa, o percentual dos que acreditam que a vida era melhor sob o regime militar é apenas de 17%. Você veja, menos de 20% acredita que a vida era melhor na época do regime militar. Os outros 21% aí que completam 100% não souberam ou não quiseram responder. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de maio, com 2.000 entrevistas presenciais, né? E também mostra que a maioria dos jovens brasileiros rejeita essa propaganda bolsonarista aí sobre o passado verde-oliva, né? 1 entre 10 eleitores de 16 a 24 anos diz acreditar que a vida deve ter sido melhor na época do regime militar. Quer dizer, é um número ínfimo, né? Por outro lado, as pessoas de mais idade, os maiores de 60 anos, acreditam 3 vezes mais que os jovens que a época dos anos de chumbo, vamos dizer assim, né? Era melhor de se viver, né? Ou seja, 30% dos entrevistados se declararam, 30% do total, né, se declararam saudosos da ditadura, contra 50% que se declararam democratas. Do total de eleitores entrevistados, 20% das pessoas do sexo masculino afirmam que a vida era melhor na ditadura, os homens, né? Mas só 14% das mulheres expressam a mesma opinião. O levantamento mostra também que os eleitores que declararam voto em Lula ou em Ciro Gomes têm um olhar ainda menos generoso sobre esse período militar, né? Entre os lulistas, 67% expressaram apreço pela democracia e 76% dos que vão votar no Ciro Gomes também, né? E uma coisa interessante, né, nesse recorte, né? Metade dos apoiadores declarados do Bolsonaro também disseram preferir a democracia, né? Bom,
Esses números são bastante positivos, talvez sejam maiores do que a gente está acostumado ou melhor, maiores do que a sensação que a gente tem dos apoiadores do bolsonarismo, né? E eles batem, de certo modo, com uma outra pesquisa, essa do IPESP, né? Que também indica que essas insinuações, essas provocações do presidente em favor de golpe não têm aderência popular. De acordo com essa pesquisa aí do IPESP, que foi feita um pouco antes dessa da Quest, apenas 7% dos brasileiros acreditam que o regime autoritário é melhor que um regime democrático. 7% só acreditam nisso. Essa pesquisa também mediu aí, essa do IPESP, né? Também mediu o nível de satisfação dos brasileiros com a atual democracia, ou com a atual democracia que a gente tem, vamos dizer assim, né? Com esse momento político que a gente vive. 51% disseram estarem satisfeitos com a situação pela qual a democracia atravessa no Brasil. 29% se disseram satisfeitos. E os que se dizem muito satisfeitos com essa democracia claudicante aí que a gente vive, somaram apenas 2%. Quer dizer, eu acho que esses números são bastante alvissareiros, né? E eles vão se refletir mais para frente nas pesquisas de intenção de voto, né? Eu queria ouvir as considerações de vocês sobre isso também.